Agora vamos ao que vocês, né, sempre perguntam, números. A gente sempre costuma analisar nossas demonstrações de resultado, a DRE, nos releases. Então, hoje a gente vai trazer uma coisa um pouco inédita que a gente não costuma fazer, que é uma abertura do balanço patrimonial, uma abertura gerencial por segmento. E para isso, para apresentar cada segmento, eu convido os CFOs, os diretores financeiros de cada segmento. Então, Vitor, para incorporação e aeroporto, Nilson, para malls, varejo e digital, e o Marcelo Macedo para a área de hospitalidade e gastronomia, por favor. Boa tarde, gente, tudo bem? Primeiramente, agradecer a presença de vocês e a oportunidade também de estar aqui, apresentar e falar um pouco mais dos números com vocês. Tenho certeza aqui que vocês já conhecem bem esses números também. Eu sou o Vitor, diretor financeiro de incorporação e do aeroporto. Começando aqui pelo aeroporto, eu vou fazer um link das apresentações que a gente já assistiu aqui, da Patrícia falando de incorporação e do Rony falando do aeroporto. Então, olhando o ativo que a gente tem na incorporação, a primeira principal linha que a gente tem aqui é 1 bilhão e 81 milhões de reais de contas a receber performado. Deixa eu qualificar um pouco aqui o que seria esse contas a receber performado. Ele é um contas a receber com um prazo médio de recebimento de aproximadamente 24 meses, indexado, então tem CDI, IPCA, IGPM nessa carteira. E ele também tem um LTV médio de mais ou menos 30%. Ou seja, é um recebível de clientes que compraram lotes majoritariamente e que já adicionaram valor a esse lote, construíram uma casa, o próprio lote se valorizou. Então, para vocês terem uma ideia da qualidade desse recebível hoje. Importante dizer também que a monetização desse recebível é uma decisão que a gente sempre olha e acompanha aqui internamente, se vale a pena antecipá-lo ou não. Mas à medida que ele tem 24 meses de prazo médio, a gente sempre fica aqui avaliando se vale a pena. Na segunda linha, a gente tem 1 bilhão e 69 milhões de custo de land bank. A Patrícia apresentou aqui, dentro dos clusters, cada terreno que a gente tinha, qual era o VGV estimado que a gente tem para esse land bank e o custo que eles tinham. Então, o custo para a empresa desse land bank é de 1 bi e 69 milhões. Que dentro dos parâmetros históricos que a gente tem de Fazenda Boa Vista, Parque Cidade Jardim, ele tem uma relação entre custo e VGV muito próxima do que a gente entregou nos últimos anos. É um land bank pago, quitado e sem permuta. Já no passivo da incorporadora, a gente tem 529 milhões de reais de endividamento bancário, com prazo médio ali de aproximadamente 5 anos. O que coloca a incorporadora no indicador aqui, que eu vou chamar de alavancagem, de dívida bruta sobre geração estimada de caixa que nós temos, de aproximadamente meio. Então é uma unidade de negócio com uma alavancagem super conservadora. Não é muito diferente do aeroporto. O aeroporto é um projeto que a gente investiu 729 milhões de reais e basicamente aqui ele é a construção do aeroporto, é toda a infraestrutura, terraplanagem, pista, tem aí 60%, 70% desse valor e terreno. Depois vieram os hangares, o FBO e toda a tecnologia embarcada para que a gente operasse o aeroporto como a gente opera. Para o endividamento de 163 milhões de reais, 10 anos com BNDES. Acho que o grande highlight aqui do aeroporto é que ele tem uma tendência de geração de caixa que custeia a sua própria expansão além do endividamento. Além de ser um ativo hoje, 95% da JHSF, acho que a gente comenta um pouco mais de reciclagem de capital, então as possibilidades que a gente tem dentro dessa unidade de negócio. Então os dois grandes highlights que eu quero deixar aqui, passo a bola para o Nilson, é a incorporação. Um negócio altamente gerador de caixa, com baixa alavancagem. O aeroporto, como o Rony acabou de comentar com a gente, num ramp-up,
muito positivo, com endividamento super alongado e com novos investimentos marginais frente ao que já foi investido no aeroporto. Então, esses são os highlights que eu queria deixar aqui para vocês. Obrigado mais uma vez pela participação de todos e também estarei aqui no Q&A para mais perguntas. Obrigado. Legal. Obrigado, Vitor. Boa tarde. Bom, eu sou o Nilson Nunes, sou diretor financeiro da JHSF Malls. Brinco que tento ser o copiloto do nosso piloto Robert aqui, então imaginem que não é um desafio pequeno, mas acho que queria dedicar aqui alguns minutos para explicar algumas linhas, acho que as principais linhas do nosso balanço e deixar um pouco claro como que a nossa estratégia de expansão conversa com a nossa estratégia de capital. Vou começar aqui pelo PPI, que são as propriedades para investimento. A gente tem um número total aí de 3.464 milhões. E o primeiro número que eu queria destacar dentro dele é esse 1.400. Esse 1.400 é o custo contábil e ele basicamente é o valor histórico de construção dos empreendimentos que estão no nosso balanço, ajustado pela participação que a gente tem em cada um deles. Complementando o PPI, a gente tem aqui pouco mais de 2 bilhões de reais de valor justo. E aí esse valor justo se divide 1,4 bi dos empreendimentos já em operação e 623 milhões dos empreendimentos em desenvolvimento. Então acho que isso dá uma resumida boa na principal linha do nosso balanço, do nosso ativo. Indo aqui para o passivo, eu queria começar falando da linha de tributos de longo prazo. Esses 776 milhões de reais basicamente se referem ao IR diferido, gerado no cálculo, a partir do cálculo do valor justo dos nossos empreendimentos. E aí é importante ressaltar que esse IR diferido só será exigido no evento de alienação desses ativos que estão aqui no nosso valor justo. Complementando aqui o nosso passivo, uma segunda linha relevante é a linha de endividamento. A gente tem 802 milhões de reais, e aí isso é uma dívida de longuíssimo prazo, com um prazo total de 16 anos. Cabe destacar aqui também que dentro desses 802 milhões, a gente tem 120 milhões de reais, que é um CRI conversível em participação no Shoppes Faria Lima, e aí o trigger dessa conversão é a entrega do empreendimento. Então, na prática, é correto dizer que a nossa dívida real, muito mais próxima de 680 milhões, então a gente tira esses 120 dos 802. Agora, acho que mais importante de tudo, é uma informação que acaba não aparecendo aqui no nosso balanço, que é a seguinte: se a gente pegar historicamente, como o Robert falou, o valor levantado pelas vendas de participação que a gente fez historicamente, trazendo os sócios investidores para os nossos empreendimentos, esse valor ele é maior do que o valor histórico de construção dos empreendimentos. Ou seja, a gente na prática acaba tendo aqui um capital investido caixa negativo, ou seja, o valor que eu levantei com a venda de participação, mantendo ainda o controle em todos os empreendimentos, acaba sendo maior que o valor histórico que eu investi nesses empreendimentos. Acho que isso ilustra bem a capacidade que a JHSF tem de, historicamente, desenvolver empreendimentos e reciclar o capital investido nesses empreendimentos. Acho que isso também mostra a estratégia de capital que a gente tem como a principal, como a escolhida, para financiar aquele plano de expansão que o Robert descreveu há pouco, dando uma segurança grande de que a gente vai colocar aquela ABL
e aquela geração de caixa adicional, praticamente dobrando a geração de caixa, sem ter que aumentar a nossa dívida bruta, hoje ali em torno dos 680 milhões. Portanto, se a gente olha a alavancagem dessa nossa vertical de negócio, que hoje ela está ali entre 4 e 5, próximo de 4 vezes, medida pela dívida bruta, dividida pela geração de caixa operacional, quando eu aumento a geração de caixa operacional com as expansões e mantenho, o mesmo patamar de dívida bruta, eu reduzo bastante também essa alavancagem, que deve chegar ao final do nosso plano de expansão a um patamar inferior a 3, entre 2,5 e 3. Então, acho que é isso que eu queria contar para vocês. Vou estar aqui também no Q&A para perguntas específicas e passo a bola aqui para o meu colega Marcelo. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Macedo, eu sou o diretor financeiro do segmento de hospitalidade e gastronomia. Como muito bem dito pelo Thiago e pelo Vilmar, esse é um segmento que ele não é intensivo em capital, né? O principal reflexo disso, quando a gente olha o balanço e percebe que nós temos ali na parte de imobilizados, no máximo 2/3 desse valor, diz respeito a benfeitorias e imóveis de terceiros. O restante é intangível, no que a gente fala de marca. Um ponto muito interessante desse segmento também, como a maioria das propriedades são de locação, a gente percebe tanto o reflexo no ativo quanto no passivo, o efeito da norma contábil do IFRS, que mudou o que era locação e agora nós temos um leasing financeiro, e a gente percebe esse é o segundo maior valor, tanto em ativo quanto em passivo. Em ativos nós ainda temos uma parte que é pequena, que é de estoques, e quando a gente entra no passivo, a gente tem 2 componentes aqui, que diz respeito ao endividamento bancário, da ordem de 91 milhões, e de uma parte de impostos, que hoje está na ordem de 42 milhões. Impostos esses, que é muito bom deixar claro, que eles são oriundos de parcelamentos bem antigos, e que a gente ainda continua pagando esses parcelamentos. E o que nos traz, dentro desse cenário, pelo que a gente tem de tendência de geração de caixa operacional, algo em torno de 1 vez de endividamento. Correto? Eu vou estar à disposição também de todos vocês para as perguntas eventuais. Obrigado. Obrigada, Vitor, Nilson, Marcelo.